Mateus capítulo 6, versículo 6, diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Louvado seja Deus. Podem se sentar. O tema desse estudo é a oração. Nós vamos estudar sobre a oração, sobre a eficácia da oração. É isso que vamos estudar nesta noite. A oração é uma comunicação entre o cristão e o seu Deus. Além de palavras como oração e orar, essa atividade é descrita como invocar a Deus, Salmo 17, versículo 6, invocar o nome do Senhor, Gênesis 4, 26, clamar ao Senhor, Salmos 3, versículo 4, levantar nossa alma ao Senhor, Salmos 25, 1, buscar ao Senhor, Isaías 55, 6, aproximar-se do trono da graça com confiança, Hebreus 4, 16, e chegar perto de Deus, Hebreus 10, 22. Então, essa comunicação entre o cristão e Deus, conhecida como oração, porque orar é se comunicar com Deus. Então, já aprendemos aqui que essa comunicação entre o cristão, essa comunicação de orar, ela também pode ser chamada de invocar o Senhor, chegar perto do Senhor, buscar o Senhor, ou seja, não se resume somente na palavra oração. Então isso é de fato uma comunicação, onde o crente ele se comunica com Deus, com o seu Deus. Então pode ser chamado de oração, pode ser chamado de invocar ao Senhor. Então tudo isso nós estamos afirmando que vamos buscar ao Senhor, que vamos falar com Ele, mais conhecido como oração, que na verdade é uma espécie de portal que se abre no mundo espiritual, para que o cristão ele possa falar com o seu Deus. Vamos aqui agora apresentar motivos para a oração. A Bíblia apresenta motivos claros para o povo de Deus orar. Antes de tudo, Deus ordena que o crente ore. Olha que coisa, amados. Deus, ele ordena. Então, a oração não é uma coisa da cabeça do homem. É, de fato, uma ordenança de Deus. Então, Deus, ele ordena que o crente ore. O mandamento para orarmos vem através dos salmistas, dos profetas, dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus. Deus aspira a comunhão conosco. Mediante a oração, mantemos o nosso relacionamento com Deus. Ou seja, a oração é uma ordem de Deus. Deus ordena que o seu servo invoque a Ele, busque Ele. E nós podemos ver na Bíblia, que é a palavra de Deus, Deus usando os salmistas, usando os profetas, usando
os apóstolos e o próprio Senhor Jesus Cristo para confirmar. Então não é uma coisa da cabeça do homem, é uma necessidade nossa como servos de Deus, e é de fato uma ordem. Então o crente que não vive uma vida de oração, ele também está vivendo uma vida de desobediência. Então nós podemos ver na Bíblia, nós podemos ver aqui através do salmista, dos apóstolos, dos profetas e do próprio Senhor Jesus, nós temos várias passagens na Bíblia que vai mostrar que Deus, Ele ordena que a pessoa ore, ou de uma outra maneira, mostrando a necessidade da oração. Mas eu vou trazer aqui somente uma passagem, para que possa ser uma base, mas existem diversas. É só a gente prestar atenção, que nós vamos ver na Bíblia, de ponta a ponta, Deus usando profetas, salmistas, os apóstolos, para que o crente ele ore. Então vamos ler Mateus capítulo 26, 41, para que a gente possa estar de fato confirmando se realmente é uma ordenança. Vem de fato a Bíblia mostrando esse tema como ordenança, que o crente tem que orar. Mateus capítulo 26, versículo 41, diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então aqui nós vemos aqui, vigiai e orai. Se a gente for perceber aqui é tipo uma intimação. Nós temos aqui no Evangelho, então é o próprio Senhor Jesus que está dizendo: vigiai, meu povo, e orai. Então aqui nós podemos aprender dois princípios. Veja bem, como diz aqui no estudo, Deus aspira a comunhão conosco mediante a oração. Mantemos o nosso relacionamento com Ele. Ou seja, aqui está dizendo que através da oração nós mantemos o nosso relacionamento com Deus. Olha que coisa, se o crente não ora, ele não tem relacionamento com Deus. O cristão, o crente, ele pode frequentar uma igreja, mas ele pode não estar tendo comunhão com Deus. Se ele não ora, ele não está tendo comunhão com Deus. O que forma a comunhão é a oração. Quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. Tem pessoas que pensam que oração é como se fosse uma outra coisa, mas oração é comunicação, é orar, é falar com Deus. Então, como você tem comunhão com Deus, se você não fala com Deus? Não entendo isso. Como você vai dizer que conhece uma pessoa, que é amigo da pessoa, se você não fala com a pessoa? Então já tem aqui esse princípio que gera a comunhão com Deus, mas tem ainda uma outra coisa. Quando Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, ele diz: porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, duas coisas nós podemos aprender aqui com a questão da oração. Primeiro, comunhão com Deus. Segundo, fortalecer a nossa carne. Então, muita gente não sabe disso. O que fortalece a carne é a oração. Olha aqui, examinando esse versículo, Jesus vai dizer assim: vigiai e orai, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ele fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então quem peca é a carne. O que é que a Bíblia diz? Que a carne é nosso maior inimigo. O inimigo ele pode entrar no santuário, vamos dizer assim, e ele vai conseguir corromper alguns cristãos, porque vão estar fracos na carne.
Mas outros ele não vai corromper, por quê? Porque está forte. Então como é que nós vamos fortalecer a nossa carne? É a carne quem peca. Para a carne não pecar, ela tem que estar forte. Então esse versículo está mostrando como é que fortalece a carne. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Então o que fortalece a carne é vigiar e orar. É a oração que fortalece a carne. É quando você dobra os seus joelhos, é quando você ora ao seu Deus, é que seu espírito e sua carne é fortalecida. Então a oração ela tem duas coisas fundamentais. Ela vai gerar uma comunhão entre você e Deus, porque você está conversando com Ele, você está buscando Ele, você está invocando Ele, assim como você vai fortalecer a sua carne. Você já viu alguém que anda na presença de Deus ser fraco? Não tem, porque está em constante oração. Então vamos para a segunda parte do estudo. A oração é o elo de ligação que carecemos para recebermos as bênçãos de Deus, o seu poder e o cumprimento das suas promessas. Olha que coisa, gente. Como vamos receber as bênçãos de Deus, o poder e as promessas? Através da oração. Esse é um princípio fundamental. Nada vamos poder fazer sem oração. Acaso um filho pode fazer alguma coisa, um filho menor, sem autorização dos pais? Não. Ele tem que ter a autorização do pai. Em qualquer lugar que ele for, se ele for viajar, for fazer uma matrícula, qualquer coisa que ele tenha que fazer, ele tem que ter a autorização dos pais. É só um exemplo. O crente é a mesma coisa. Ele não pode fazer nada sem a autorização de Deus, chamando de direção. Então, para tudo nós temos que orar. Então, para receber as bênçãos de Deus, o seu poder e o cumprimento das suas promessas, nós temos que orar. Numerosas passagens bíblicas ilustram esse princípio. Jesus, por exemplo, prometeu aos seus discípulos que receberiam o Espírito Santo se perseverassem em oração, pedir e buscar. Por isso, depois da ascensão de Jesus, seus seguidores reunidos permaneceram em constante oração no cenáculo. Atos capítulo 1, versículo 14. Até o Espírito Santo ser derramado com poder. Atos capítulo 1, versículo 8. No dia de Pentecostes, quando os apóstolos se reuniram, após serem libertos da prisão pelas autoridades judaicas, oraram fervorosamente para o Espírito Santo lhes conceder ousadia e autoridade divina para falarem a palavra dele. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 31. O apóstolo Paulo frequentemente pedia oração em seu próprio favor, sabendo que a sua obra não prosperaria se os crentes não orassem por ele. Tiago declarava que o crente pode receber a cura física em resposta à oração da fé. Então, olha bem a eficácia da oração. Vou fazer aqui um resumo. Eu quero aqui em Tiago, que ele fala assim, que o crente, ele pode receber a cura não só de doenças, de enfermidades espirituais. Porque muita gente ensina por aí que a oração ela só cura doenças espirituais, males espirituais, mas que males, enfermidades naturais, tem que ser combatida com a ciência, com a medicina. Não, a oração
ela tem poder para tudo. Até mesmo quando vamos a uma sala de cirurgia, ou levamos alguém a uma sala de cirurgia, nós temos que apresentar os médicos em oração. Senhor, tome em tuas mãos as mãos desses médicos. Mas vamos aqui em Tiago, capítulo 5, vamos ler somente o versículo 14. Tiago, capítulo 5, versículo 14, diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Então nós podemos ver, fazendo aqui uma exposição da Bíblia, a eficácia da oração. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja. Naquela época não tinha assim ainda pastores como tem hoje. Então, está alguém doente? Chame os pastores, chame os obreiros. Às vezes tem alguém doente lá fora, aí chama um cristão, mesmo não sendo um pastor, porque as pessoas acreditam as coisas também pela fé. Então o que acontece? Nós podemos ver que a Bíblia, Deus ordena que o crente ore para que haja essa comunhão, e Ele usa através da Bíblia salmistas, profetas, apóstolos e o próprio Senhor Jesus falando sobre a necessidade da oração. Vigiai e orai para que não esteja em tentação. Tiago aqui, por exemplo, dizendo: está alguém doente entre vós? Chame os presbíteros para ungir e orar. Então a oração, ela é necessária, ela é fundamental, não só para manter a comunhão entre o cristão e o seu Deus, como também para fortalecer a carne. E a oração, ela é uma ordenança seguida de um princípio. Nós podemos ver aqui, interessante essa colocação, que o apóstolo Paulo, hoje tem muita gente, muitos cristãos, que não gostam de pedir oração. Alguns até pensam assim, que se eu peço oração aos irmãos, porque eu não tenho fé que a minha oração, ela vai resolver a minha situação. Mas não é isso. E a Bíblia diz que quanto mais oração, mais poder. O que a gente não pode é ficar naquele fanatismo, pedindo oração a todo mundo, pedindo oração toda hora. Nós temos que orar e crer que as coisas vão se resolver. Mas olha aqui o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele pedia oração à igreja. Então Paulo, ele foi um missionário, fez muitas missões, e quando ele saía para as missões, ele pedia oração à igreja. No pensamento do apóstolo Paulo, que era um grande homem de Deus, ele achava que se ele tinha certeza de que se ele não pedisse oração à igreja, é como se fosse também pedindo a bênção. Estou saindo para a missão, ore por mim, me abençoe, para que tudo dê certo. Então hoje esse é um princípio que tem sido atropelado. Então, até mesmo quando a gente for viajar para algum lugar, é bom chegar até o pastor, que é o líder ministerial: pastor, estou comunicando, estou viajando, peça a tua bênção como meu pastor, ore por mim. Então, é mais ou menos isso aí. Então, nós temos que orar para tudo. Então, muitas das vezes você tem um chamado, tem um trabalho de evangelismo, mas vai evangelizar, mas não vai evangelizar debaixo de oração. Não pede oração. E tantas outras coisas. Então a oração, ela é fundamental. Então nós temos que orar e acreditar que tudo vai se resolver.
Quando nós oramos, nós colocamos nas mãos de Deus, nós invocamos a Deus, nós buscamos a Deus. Então há uma grande necessidade de ter uma vida de oração, até mesmo, como já foi dito aqui, para alcançarmos as bênçãos de Deus, o poder e as promessas. Nós temos que orar a Deus. Quando falamos de poder, não falamos de poder para se engrandecer, mas poder de Deus para fazer a obra. Nós temos que fazer a obra e o poder de Deus tem que se manifestar. Então, eu como pastor, por exemplo, eu sei quando o inimigo está se levantando no ministério, quando não está. Quando ele não está, ele está dando um tempo para pegar o ministério despercebido, mas toda a vida ele sempre está se levantando. Então nós temos que viver uma vida de oração, buscar o poder de Deus para neutralizar as forças do inimigo. Então é isso aí, gente, eu vou encerrar por aqui. Então a oração, ela é uma ordenança de Deus. A primeira coisa que nós temos que aprender é que a oração é uma ordenança de Deus. Quando Jesus ele fala vigiai e orai, ele está ordenando que o crente vigie e que o crente ore. Ele não está pedindo, ele está ordenando. Então, para recebermos as bênçãos de Deus, nós temos que orar. Para recebermos o poder, para poder ganhar almas, nós temos que orar. E também para que as promessas do Senhor venham a se cumprir em nossas vidas, nós temos que orar.